Boa noite a todos. Hoje nós estamos iniciando a aula número 2 do nosso canal Direito Popular Comentado e nós vamos tratar hoje em que casos não é preciso constituir um advogado. A explicação que eu dou: a presença de um advogado não é obrigatória em 5 casos específicos. São eles: para habeas corpus, juizados especiais cíveis estaduais, juizados especiais cíveis federais, Justiça do Trabalho, aí eu vou explicar somente na primeira instância, que se trata das varas de trabalho, e em segunda instância, que são os tribunais regionais federais. Para a terceira instância, que trata do Tribunal Superior do Trabalho, o TST precisa sim de advogado. Juiz de paz não precisa de advogado e microempreendedor individual, que seria microempresa e empresas de pequeno porte. Vamos tratar mais detalhadamente de cada um desses pontos. O habeas corpus está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que é um remédio constitucional utilizado quando há violência ou ameaça de coação à liberdade de locomoção, causada por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus não precisa necessariamente ser proposto por um advogado. Ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. Portanto, qualquer uma das partes pode redigir esse habeas corpus. É frequente, por exemplo, que pessoas privadas de liberdade escrevam de punho próprio o habeas corpus e remetam a juízes ou tribunais. Há alguns casos que o habeas corpus, além dele ser escrito de punho próprio, ele foi escrito num papel informal, um pedaço de guardanapo ou coisa que o valha. Há dois tipos de habeas corpus, o habeas corpus repressivo e o preventivo. O primeiro pode ser pedido sempre que alguém estiver sofrendo restrição em sua liberdade de locomoção. É o caso de uma pessoa presa, por exemplo. E há o habeas corpus preventivo, quando é cabível a alguém que estiver prestes a sofrer essa restrição, por exemplo, com um mandado de prisão expedido. O segundo ponto são os juizados especiais cíveis estaduais, ou a Justiça Estadual. Nos juizados estaduais, os chamados juizados especiais cíveis, ou JEC, são possíveis de causas até 20 salários mínimos. O advogado não é necessário nesse caso. Para causas superiores a 20 salários mínimos e inferiores a 40 salários mínimos, a presença do advogado é obrigatória. Caso a pessoa não tenha recursos para contratá-lo, deve procurar a Defensoria Pública. Dependendo do caso, pode ser Defensoria Pública Estadual ou Defensoria Pública da União. Alguns exemplos: pessoas que emprestam dinheiro ou bens e não estiveram devolvidos, danos a veículos causados por terceiros, cobrança de títulos de crédito e inserção indevida no cadastro negativo de serviço de proteção ao crédito. Uma observação que eu faço aqui: juizados especiais criminais, o GCRIM, a presença do advogado é sim obrigatória. Então não confundir JEC, que é o juizado especial civil, com o GCRIM, que é o juizado especial criminal. O terceiro ponto, nós temos os juizados especiais cíveis federais, ou Justiça Federal. A presença de advogados é dispensável. Valores até 60 salários mínimos. Onde que está a previsão legal dessa assertiva? Artigo 3º do novo Código de Processo Civil de 2015. No entanto, os processos criminais ou em qualquer ação em grau de recurso, caso uma das partes do processo tenha recorrido da sentença, a presença do advogado também é obrigatória. O quarto ponto é na Justiça do Trabalho. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, tanto o trabalhador quanto a empresa podem optar por não ter acompanhamento de um advogado. Dessa forma, é possível que a parte faça reclamação verbal na vara trabalhista, que a reduzirá a termo, ou seja, colocará toda a sua reclamação trabalhista, né, por escrito. Em fase de recurso ao Tribunal Regional do Trabalho, TRT, também não é necessária a contratação de um advogado.
O direito está previsto no artigo 791 da CLT e se chama ius postulandi das partes. O artigo determina que os empregados e os trabalhadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. No entanto, caso exista algum recurso no Tribunal Superior do Trabalho, TST, o advogado é obrigatório. A previsão legal para isso está na súmula 425 do TST, que determina que o ius postulandi das partes limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho. Quinto tópico, juiz de paz. Juiz de paz é um magistrado, frequentemente sem formação jurídica, responsável por celebrar casamentos e exercer atribuições conciliatórias, sendo o casamento um ato de competência exclusiva do juiz de paz, que sempre é assessorado pelo oficial do cartório de registro civil. A função é indelegável. Autoridade alguma, por maior qualificação que detenha, poderá substituí-lo. O sexto tópico, visar atos constitutivos de empresas individuais. Quais são essas empresas individuais? Microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Aqui, rapidamente, eu vou fazer um parênteses para explicar a diferença básica entre elas. O microempreendedor individual tem receita bruta anual igual ou inferior a R$360 mil. O microempreendedor tem um limite de faturamento anual de R$3.600.000. E o empreendedor, e as empresas de pequeno porte têm uma receita bruta anual acima de R$3.600.000. Qual é a justificativa para isso? Tanto o microempreendedor individual quanto a microempresa, quanto as empresas de pequeno porte, não têm estatuto ou contrato social. Portanto, não precisam de advogado para elaborar os mesmos. Uma observação que nós devemos fazer aqui. O estatuto social é utilizado pelas sociedades em ações, as chamadas SAs, ou sociedades anônimas, e entidades sem fins lucrativos, as fundações. Enquanto que o contrato social é utilizado pelas demais sociedades, as sociedades limitadas e as cooperativas. A previsão legal está no habeas corpus, como foi falado anteriormente, no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, para os juizados especiais, tanto da Justiça Estadual quanto da Federal, nós encontramos a previsão legal no artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, na Lei 9.099 de 95, que trata sobre juizados especiais cíveis e criminais, na Lei 10.259 de 2001, no âmbito federal, na Lei 12.153 de 2009, no âmbito estadual, no artigo 3º do novo Código de Processo Civil de 2015, que é a Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil. Com relação à Justiça do Trabalho, a previsão legal se encontra no artigo 791 da CLT e na súmula 425 do Superior Tribunal do Trabalho. Juiz de paz, a previsão legal está no caput do artigo 98, inciso 2º da Constituição Federal de 88, e na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO número 40. Com relação ao microempreendedor individual, a microempresa e as empresas de pequeno porte, a previsão legal se encontra na Lei Complementar número 123 de 2006, que é o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Se você gostou desta aula, se essas informações foram úteis para vocês, se inscreva no meu canal e não esqueça de deixar o like. Obrigado.